Com relação à crase, você aprendeu uma série de dicas comigo para colocar um indicador de crase de forma adequada, mas deve ter reparado, fazendo questões anteriores, que existem 3 casos de crase proibida que são mais incidentes, mais frequentemente cobrados. É importante que você chegue à prova no domingo com esses 3 casos no coração, tá legal? Primeiro, nunca ocorre crase antes de verbo. Negou-se a ficar, foi o primeiro a estabelecer, propôs-se a ajudar. Se o a precede um verbo, não sofra crase nunca, tá legal? Agora, o segundo caso merece menção. Opunha-se a normas. Não ocorre crase nunca quando a precede um termo no plural. Portanto, opunha-se a normas. Se você vir que o a precede um termo no plural, crase nem pensar. Entretanto, vejamos, olha só. Ele se opunha. Quem se opõe a, certo? Caso você veja na prova que há um termo que peça a preposição a, e essa é a parte que você não pode esquecer, se você vir que há um termo que peça a preposição a, quem se opõe a. E na sequência, ele colocar, por exemplo, a normas, depois as normas. Para você agora, um nunca e um sempre, tá? Caso haja um regente que peça a preposição a, veja, a normas é a mais plural. A mais plural, nunca, 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 muito nunca. Jamais haverá crase quando a precede um termo no plural, tá legal? Agora, opunha-se às normas, aí sempre, sempre, muito sempre. Repito, se você vir que há um termo regente que peça a preposição a, já sabe, a mais plural nunca, as mais plural sempre, perfeito? Então, ó, ele se opunha a normas, nem pensar, ele se opunha às normas sempre. Eu sou contrário a ideias absurdas, sem crase. Eu sou contrário às ideias absurdas, com crase, sempre, tá legal? Havendo um termo que peça a preposição a, e essa parte você não pode esquecer, a mais plural nunca, as mais plural sempre. Vamos lá, terceiro e último caso, façamos algo a respeito, um casinho bobo. Se você perceber que o a precede um termo masculino, não vai haver crase, tá legal? E aí, sempre que eu digo, jamais ocorre crase quando a precede um termo masculino, a pessoa pensa, mas espera aí, e aquele caso da moda? Eis a questão, moda não é masculino, moda é feminino. O que acontece é que a língua portuguesa, ela prima pela síntese. Algumas expressões que já se cristalizaram tendem a sumir para que as frases fiquem mais concisas, mais coesas. Portanto, lá nos anos 70, era comum que se dissesse que ele fez um gol à moda Pelé. Fazer um gol à moda Pelé significa fazer um gol à moda que Pelé fazia ou à moda que Pelé faz. Se essa palavra moda estivesse bem entendida, com ideia de analogia, por favor, comparação, por exemplo, ó, usar o cabelo a Neymar. Aqui sim, ó, subentende-se a palavra moda, porque usar o cabelo a Neymar significa usar o cabelo à moda que Neymar usa. Portanto, aí ocorrerá crase. Agora, não vá viajar e colocar crase em bife a cavalo, achando que existe bife à moda a cavalo. Já falei, só no dia que o cavalo aprender a fazer bife. Não ocorre crase em bife a cavalo porque não há analogia. Ninguém faz um bife à moda que os cavalos fazem. Mas quando você escreve uma carta, você escreve uma poesia a Castro Alves, você escreve uma poesia à moda que Castro Alves escrevia. Tudo bem? Portanto, cuidado com a elipse, tá? Guarda no coração, a mais verbo, a mais plural, a mais masculino, com as devidas ressalvas abaixo. Se houver um termo que peça a preposição a, como aqui, e na sequência aparecer a mais plural, nunca, as mais plural, sempre. Se o termo masculino, cuidado, termo masculino, permitir o subentendimento de uma palavrinha feminina, cuidado, porque pode ser que ocorra crase, quando, como por exemplo, você chega a Nilo Peçanha. Apesar de Nilo Peçanha ser um termo feminino, masculino, a palavra ru está aí subentendida, tá? No mais, na prova, tranquilidade. Pegue o seu texto, leia-o, supondo que aquilo não é uma prova. Não esqueça que o cara que preparou aquele texto não sabia que aquele texto ia ser usado na prova do TCM, perfeito? Então, leia aquele texto com calma, uma vez só, tudo bem? Depois que você lê esse texto uma vez, buscando só entender o texto só, compreendê-lo, sem se preocupar com pronome relativo, regência, crase, leia o texto só para absorvê-lo só. Aí eu recomendo que você faça uma nova leitura. Essa nova leitura você pode fazer de novo, só para ratificar, para confirmar as coisas que você tinha percebido já na primeira leitura, tudo bem? Parta então para as questões. A tendência é que dessas 10 questões caiam aí de 2 a no máximo 4 de interpretação e as demais serão de gramática. Todas elas, porém, vão mencionar o texto.
Sempre que necessário, volte ao texto no segmento a que ele se refere, tá legal? Faça a prova com tranquilidade e use os conhecimentos que você adquiriu durante o curso. Eles certamente vão ser suficientes para que você possa fazer uma ótima prova, tá legal? No mais, boa sorte, tranquilidade e aguardo você para novos ensinamentos.